Olá, hoje é sexta-feira à tarde, dia 15 de setembro de 2017 e eu estou aqui com a lição número 1 do quarto trimestre deste ano, né? É a salvação somente pela fé, do livro de Romanos, escrito também por Paulo. E estou debaixo do telhado, porque não para de chover, né? Debaixo de uma área aqui. E parece que a gravação vai ser boa. Achei mais um lugar para gravar as coisas. Aqui tem bastante lugar para ver. Está chovendo, vocês podem ver aí. Muito bem, vamos conversar com Deus. Santíssimo e poderoso Deus, nós te pedimos que nos abençoes nesse estudo, porque nós precisamos de Ti, não Tu de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem, então aqui está. Paulo escreveu uma carta preventiva aos romanos, né? Escreveu antes dele ir para lá. Os romanos tinham boa fama. Aí ele começou assim, em Romanos 1, versículo 8, né? Primeiramente eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eles tinham uma fama boa. Eles tinham um conceito bom. Era diferente dos Gálatas. E Paulo estava escrevendo uma carta aos romanos, procurando evitar ou se antecipando a chegada dos judaizantes ou dos falsos mestres aos romanos. Então, prevenindo que entre os romanos não acontecesse o que aconteceu entre os Gálatas. Por isso que a ênfase da carta aos romanos é a justificação pela fé, a salvação pela graça, e é o que nós vamos estudar aqui no trimestre em que se comemora os 500 anos do protesto de Lutero, que hoje caiu no vácuo, né? Não está sendo mais respeitado nem pelos da sua própria igreja. Quando Paulo foi a Roma, isso tempo depois, ele ficou 2 anos em Roma preso. Ele esteve 1 ano viajando, numa viagem muito problemática, inclusive naufragaram, etc. E esteve preso 2 anos em Cesareia, então 5 anos ele passou preso. Bom, então, assim como Lutero aprendeu com o livro de Romanos, do contrário, muitos hoje estão torcendo a mensagem de Paulo aos Romanos, né? Estão desfigurando essa mensagem, né? Quando Paulo ali fala da salvação pela fé, da graça, etc., hoje estão dizendo não precisa mais a lei. Paulo fala muito sobre a lei em Romanos, nós vamos estudar isso mais adiante, né? Bom, pois bem, vamos aqui avançando. Estou aqui com a minha lição, né? O que Paulo estava dizendo em resumo, em síntese aos romanos? A salvação é pela graça e a justificação é pela fé. É isso, né? Era uma carta preventiva tentando evitar que acontecesse entre os romanos aquilo que aconteceu entre os gálatas, porque os falsos mestres ainda não haviam chegado entre os romanos, né? Então, Lutero, que estudou essa carta, ele entendeu bem, de modo que o estilo de escrita de Paulo é o estilo desafiante a mentes que procuram cavucar mais fundo, a mentes que querem descobrir a verdade. Isso aconteceu com Lutero. Ninguém ensinou Lutero. Ele, lendo a Bíblia, aprendeu, a não ser o Espírito Santo que esteve com ele, porque ele foi sincero, né? Então ele aprendeu e ele descobriu uma grande verdade: a salvação é pela fé. Tanto que ele disse assim: só a Escritura, ou seja, somente na Bíblia está escrito como nós devemos nos comportar e o que se pode aprender do nosso Deus. E só a fede, ou seja, somente pela fé, né? E isso disse Lutero. Bom, Paulo manifestou aqui o desejo de visitar Roma. Ele tentou por várias vezes ir para Roma, mas sempre teve algum problema, algum impedimento, né?
Mas uma coisa curiosa e interessante, em Roma nunca esteve um missionário. Nunca foi alguém lá pregar para eles, etc. E tinha uma igreja lá. Isso era altamente positivo, né? Havia cristãos em Roma, havia cristãos judeus em Roma, não muitos pelo jeito, mas eles eram ricos. E havia cristãos gentios em Roma. Era a maioria da igreja em Roma, os cristãos gentios. Mas onde que surgiu essa igreja? Ao certo não se sabe, só existe hipótese, mas não existe prova alguma. Alguns acham que foram os judeus que estiveram em Jerusalém quando Pedro pregou ali no dia do Pentecostes, etc. Mas os gentios, de onde que surgiram? Outros acham também que os gentios vieram de pregações ou de igrejas de outros lugares, onde já tinham passado apóstolos, etc., já tinham pregado, e eles ouviram a mensagem e foram para Roma, porque enfim Roma centralizava todo o império, lá, etc., e todos os caminhos levam a Roma, e um dia desses alguém chega lá. Bom, nós não temos... O que nós sabemos, com certeza, é que a igreja de Roma surgiu sem algum líder assim mais qualificado. Isso quer dizer o quê? Que os membros da igreja também podem fazer um bom trabalho. Isso não quer dizer que podemos dispensar os pastores e coisas do tipo. Não é isso que se prova por aqui. Bem pelo contrário, pastores são extremamente importantes. Mas isso quer dizer que sem pastores também é possível, né? Uma boa liderança. E isso quer dizer uma outra coisa: treine-se bem os membros da igreja. Eu não gosto de chamar leigos, membros, né? Treine-se bem e farão um bom trabalho, como aconteceu aqui com Roma, né? Bom, vamos seguindo adiante aqui. Paulo, quando esteve em Roma, esteve em prisão domiciliar. Isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito comum aqui no Brasil, a prisão domiciliar, principalmente para rico, né? Por acaso você já viu algum pobre em prisão domiciliar? Mas quem tem uma mansão, etc., ele fica preso dentro da mansão. Até que é ruim, né? Às vezes alguns juízes, eu me lembro de um caso de um juiz que ficou preso em casa ganhando o seu salário, não precisando trabalhar. Bom, esse tipo de prisão até eu gostaria de ter, desde que pudesse fazer meus comentários também, né? Não seria tão ruim. Paulo esteve preso com um soldado, com um guarda que cuidava dele, e ele pregou para o guarda, né? Ele não tinha tornozeleira eletrônica, mas o guarda era mais ou menos equivalente. Alguém que estava ali vigiando nem precisava, porque se dissesse para Paulo: Paulo, tu está preso, tu não pode sair daqui, tu nos promete não sair, então eu prometo. Ele não sairia. Paulo era um servo de Deus, não era uma pessoa de má índole, né? Bom, aqui vem agora um ponto bem importante. Lá entre os Gálatas, Paulo esteve lá com um problema de saúde, alguma doença, que parece que era dos olhos, não se tem certeza disso, e eles mesmo assim o receberam bem. Lembrem-se que naqueles tempos, problemas de saúde era visto como castigo de Deus, era com a maldição de Deus, lembrem-se disso, né? Mas eles receberam bem. Em Roma, ele chegou preso, acorrentado, e eles foram se deslocar, alguns líderes se deslocaram para receber ele no caminho, mais de 100 quilômetros de distância. Então, mesmo preso ou mesmo doente, foi bem recebido, num lugar e no outro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o evangelho já fez efeito. As pessoas não davam mais aquela credibilidade falsa, errado, de que presos ou doentes são malditos. Não, eles o receberam bem, né? Isso é um ponto importante. O evangelho já estava transformando as pessoas, e inclusive os gentios os receberam bem, e também os judeus o receberam bem. Bom, Paulo fez uma saudação amigável aos romanos, né? Ele elogiou os romanos, não que ali não tivesse problemas, vai aparecer alguma coisa de problemas lá, né? Mas eles ainda não tinham caído no problema da circuncisão, no problema da obediência aos cerimoniais, né, do santuário, etc., como condição de salvação. Eles ainda não tinham sido enganados, né? Então Paulo chamou de amados de Deus, chamados para ser de santos, ou seja, eles eram de fato um grupo
crentes em Jesus Cristo, que seguiam os princípios que eles aprenderam, né? E eles seguiam e ainda não foram deturpados esses princípios lá entre eles. Então, os chamados para ser, nem todos atendem o chamado, mas todos são chamados, né? Deus não chama assim, esse eu quero que você salve, aquele lá não, todos são chamados. O Evangelho, a morte de Cristo foi por todos, o perdão está estendido a todos, mas nem todos querem. Então aqueles que não querem, aqueles realmente a sua decisão é válida e soberana, né? Bom, os cristãos em Roma tinham 4 peculiaridades, né? Não por ordem, mas uma peculiaridade que eles tinham muito conhecimento. Eram pessoas, segunda peculiaridade, eram estudiosos, assim como os bereanos, né? Tempos atrás. E eles tinham muito conhecimento, eles eram uma igreja forte. Uma igreja com conhecimento tende a ser uma igreja forte. Hoje, entre nós, adventistas do sétimo dia, falta entre os membros muito conhecimento. Nós somos cristãos de ouvido, mas não cristãos de leitura. E nós temos dezenas de livros de Ellen White. Temos especialmente a Bíblia para ler, né? E poucos conhecem alguma coisa da Bíblia, poucos conhecem esse assunto aqui, da justificação pela fé, da salvação pela graça, etc., que está sendo batido e rebatido esse ano, né? A exaustão praticamente, né? E eles também se admoestavam mutuamente. Bom, a admoestação mútua vinha do conhecimento que eles possuíam, é lógico. Então, quando alguém cometia algum erro, etc., tal, o outro ia lá, falava com ele numa boa, etc., tal, lá, e assim eles se aceitavam. Isso era a cultura deles, era normal entre eles. Se formou uma igreja entre membros que tinha essa cultura que hoje está faltando. E a 4ª característica deles, eram bondosos, eles eram amistosos, eles eram amigáveis, eles eram, receberam Paulo bem, eles se davam bem entre eles também. Repito, não que na igreja de Roma não houvessem problemas, haviam, mas não eram problemas assim tão graves. E eles procuravam entre eles mesmos resolver esses problemas, cuidar para que a pessoa não se afastasse, que a pessoa não caísse, etc., né? Então, nesse trimestre nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar nessa questão da justificação pela fé. Aqui diz, somente pela fé, né? Salvação somente pela fé. Em síntese, resumindo, estou controlando aqui se minha esposa está chegando de carro, né? Eu tenho que abrir o portão. Em síntese, nós não somos salvos pela obediência à lei. Podemos obedecer o quanto quiser. Isso não é o que nos salva. Mas isso não quer dizer que não devamos obedecer. Isso quer dizer que pela obediência não somos salvos. Essa é a questão. Nós somos salvos pelo ato de Jesus. Porém, uma vez salvos, ou até antes de ser salvos, etc., não interessa, nós obedecemos. Nós praticamos boas obras, né? Boas obras para que não caiamos outra vez em pecado, né? E é isso que Paulo escreve aqui. Muito obrigado e vamos estudar com profundidade essa lição aos Romanos. Tchau. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesses estudos. Em nome de Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém.